Olá, turminha! Tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós temos duas videoaulas. Uma videoaula tem História e Geografia e esta videoaula aqui que tem Língua Portuguesa. Então, se você ainda não assistiu a aula de História e Geografia, depois que você assistir essa aula, volte lá na sala virtual e assista, tá bom? Na nossa aula de língua portuguesa hoje, nós vamos continuar no caderno do quarto bimestre. Nós vamos fazer as páginas 11, 12 e 13. E você vai se perguntar, mas e as páginas 8, 9 e 10? Nós ainda não fizemos. Eu sei. Essas páginas eu vou fazer com vocês durante a live, tá bom? E quem não puder participar da live, não se preocupe, fique tranquilo, fique tranquila, que na aula gravada de amanhã você fará, tá bom? Então vamos lá? Abra o seu caderno na página 11. E depois a Pro também vai explicar a lição de casa 14 do caderno do terceiro bimestre, certo? Então vamos lá? Muito bem, agora nós vamos para o terceiro desafio. Lembram do primeiro desafio? Foi uma lista. O segundo desafio, quiz encantado. E agora o terceiro desafio, características das personagens. Exercício 1. Certamente, entre as histórias encantadas, você tem uma personagem favorita. Pode ser até um vilão. Desenha no quadro abaixo, escreva o nome dessa história. Com certeza você tem aí uma personagem que você mais gosta. Bom, eu tenho a minha, que é a Rapunzel, a que eu mais gosto. Então, agora você vai pausar o vídeo, você vai fazer um desenho dessa personagem, pode ser até um vilão também, mas tem que ser de uma história encantada, tá bom? Então, faça o desenho e escreva o nome da história. Pausa o tempo que você precisar e não esqueça de colorir o desenho, ok? Se você pudesse entrevistar essa personagem, que pergunta faria a ela? Bom, eu perguntaria o seguinte para a Rapunzel. O seu cabelo é muito pesado? Seria a pergunta que eu faria a ela. E você? Qual a pergunta que você faria à personagem que você desenhou na atividade anterior? Hein? Exercício 2. Você já percebeu que as personagens dos contos tradicionais têm características muito parecidas? Então, pense e responda. Letra A. O que as princesas dessas histórias têm em comum? Então, o que as princesas das histórias encantadas têm de parecido, hein? Eu coloquei algumas sugestões aqui, olha. São belas, delicadas e bondosas. Se você quiser escrever diferente da Pro, também pode, tá bom? Pause o vídeo e faça o registro. B. O que você acha que um príncipe precisa ter para ser encantado, hein? Então, o que você acha que um príncipe precisa ter para ser um príncipe encantado? Eu escrevi aqui, ó. O príncipe deve ser valente, corajoso, enfrentar o vilão da história e salvar a princesa. Essa é a minha opinião. Se você quiser escrever diferente, você pode, ok? Letra C. Nessas histórias, quem costuma fazer o papel do vilão? Então, nas histórias encantadas, vamos lembrar aí. A história da Chapeuzinho Vermelho, quem é o vilão? É o Lobo Mau, não é verdade? Então, quem costuma fazer o papel de vilão nas histórias encantadas? Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Bruxas, madrastas e Lobo Mau. Mas existem outros também, a Pro colocou aqui alguns exemplos, tá bom? Se você lembrou de mais algum, você pode acrescentar aí a esta lista, ok? Letra D. Como costuma ser o final dessas histórias? Dê um exemplo desenhando ou escrevendo o final de um conto de fadas que você aprecia. Então, vou colocar aqui o final do conto de fadas que eu mais gosto, tá bom? É quando a Rapunzel se casa com o príncipe e eles são felizes para sempre. Então, os finais das histórias encantadas costumam ter finais felizes
Normalmente o vilão se dá mal e os mocinhos se dão bem, certo? Então agora pause o vídeo e escreva ou desenhe o final do conto de fadas que você mais gosta. Produção de texto. Você já sabe que no final da história da Cinderela, o príncipe encontra a verdadeira dona do sapatinho de cristal. Eles se casam e são felizes para sempre. Atualmente, o belo casal está à procura de um novo lugar para morar. Por isso, eles decidem consultar alguns anúncios de castelos que estão à venda naquela região. É a oferta que mais interessou os dois. Então, foi essa aqui que mais interessou o casal. Realize o sonho do castelo próprio. Ótima localização, cenário de conto de fadas. Então, a Cinderela e o príncipe estão procurando um castelo novo para morar. E agora, você vai escrever uma lista que você acha que precisa ter em um castelo para acomodar o famoso casal de príncipes. O que você acha que tem que ter esse castelo para ser confortável, para que eles se sintam bem, hein? Você vai fazer uma lista aqui na página 13. Eu vou colocar algumas sugestões, tá bom? Mas você pode colocar outras também que você lembrou ou que você acha importantes. Então, eu coloquei aqui. Precisa ter uma ponte levadiça, o castelo. Precisa ter um estacionamento para carruagem. Precisa ter muitos quartos e também um jardim encantado. Então, acho que essas coisas são essenciais para um castelo, certo? Então, pause o vídeo agora, escreva estas sugestões, se você quiser, ou outras que você pensou aí. Capriche na letra. Bem, pessoal, então agora você vai fechar o caderno do quarto bimestre e você vai pegar o caderno do terceiro bimestre, que nós vamos corrigir a lição de casa 13, página 104. Agora você vai pegar o caderno do terceiro bimestre, ok? Nós ainda temos algumas lições de casa do caderno de língua portuguesa do terceiro bimestre. Então, ainda essa semana nós vamos usar um pouquinho mais o caderno do terceiro bimestre, mas só essa semana, tá bom? Depois, a partir da semana que vem, será só o caderno do quarto bimestre. Então, vamos lá? Já abri o caderno na página 104, lição de casa 13, caderno do terceiro bimestre. Vamos lá. Leia o poema a seguir. O sapo, tão calmo e distraído, expôs seu desgosto vivido. Não quero mais ver príncipe castigado em sapo transformado. Daqui para frente, tenho em mente aceitar papéis de galã na novela das 8 ou papel de mocinho em filme atraente. Beijar princesa sadia, entrevista só para a televisão, assinar bons contratos e viver de mordomias. Chega de bruxas maldosas, rainhas invejosas, reis durões e pastelões. Basta, cansei dessa lorota. Quem quiser, que invente outro. Vamos lá, exercício 2. Qual foi o desabafo do sapo? O sapo estava chateado aí nesse poema e ele fez uma reclamação, um desabafo. Qual foi? Ele disse: ele não queria mais ver príncipe castigado em sapo transformado. Ele estava cansado dessa história, toda bruxa maldosa para castigar um príncipe transformava o príncipe em sapo. Ele não queria mais saber disso, tá bom? Então, esse foi o desabafo do sapo. Já se você escreveu a resposta correta. 3. Você já sabe que cada linha de um poema chama-se verso e que cada grupo de versos forma uma estrofe. Quantas estrofes tem o poema O Desabafo do Sapo? Então, vamos votar no poema? Então, o conjunto de versos forma uma estrofe, certo? Então, nesse poema, nós temos aqui, ó, uma estrofe, 2 estrofes, 3, 4, 5 estrofes, certo? Nesse poema, nós temos 5 estrofes. Letra B.
As estrofes do poema têm o mesmo número de versos? Sim ou não? Vamos lá ver? Só aqui. Então, nessa estrofe, nós temos 2 versos, olha, 2 linhas. Nessa, nós temos 3 versos. Nessa, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Nessa, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. E nessa aqui, 2 versos. Então, não, as estrofes não têm a mesma quantidade de versos. Pinte no poema um par de palavras que rimam. Então, olha só, eu encontrei lá no poema 2 palavras que rimam. Você não precisa pintar as mesmas que a Pro pintou. Tem várias, você pode pintar outras, tá bom? Eu pintei maldosas e invejosas. Essas palavras rimam, olha só, preste atenção no som. Maldosas, invejosas. Mas você poderia ter pintado distraído e vivido, frente e mente, ok? Então, se você não pintou igual a Pro, não tem problema. Mas se você não entendeu e não conseguiu encontrar as palavras, você pode fazer agora. Bem, pessoal, continuando no caderno do 3º bimestre, a Pro irá explicar a lição de casa 14, página 105. Vamos continuar a fazer atividades com a rima, tá bom? Complete o poema abaixo, escolhendo a rima certa entre as palavras do quadro. Então, tem aqui lábio, cavalo, esperança, tudo e bilboquê. Aí vem o batalhão das letras e na frente a comandá-lo, o A de pernas abertas, montando no seu lábio, cavalo, esperança, tudo ou bilboquê. Vou dar uma dica, tem que rimar com a palavra comandá-lo. Qual dessas palavras rima com a palavra comandá-lo, hein? Com um B se escreve balão, com um B se escreve bebê, com um B os menininhos jogam bola e... Vou dar uma outra dica, tem que rimar com a palavra bebê. Com C se escreve cachorro, confidente das crianças, e que sabe seus amores, suas queixas e... tem que rimar com crianças. Qual palavra que é? Com um D se escreve dedo, que poderá ser mau ou sábio, desde o dedo acusador ao dedo no... Tem que rimar com a palavra sábio. Qual palavrinha que é? O E da nossa esperança, que é também o nosso escudo, é o mesmo E das escolas, onde se aprende de... Tem que rimar com a palavra escudo, ok? Então, faça essa lição de casa e na próxima aula de língua portuguesa nós vamos corrigir. E antes de ir embora, pessoal, vamos ao nosso compromisso. Então, quem ainda não fez a atividade do projeto de atualidades fase 2, não esqueça. Então, vamos relembrar o que precisa fazer? Você precisa assistir a aula do dia 6/10, escolher um avanço tecnológico que você mais gostou, escrever um texto sobre esse avanço tecnológico no seu caderno verde pautado. Então, você vai pular uma linha, vai escrever a data, pular outra linha e escrever o texto. Depois que você escrever o texto, você vai fazer um desenho sobre esse avanço tecnológico, fotografar e enviar a foto no e-mail da Pro, tá bom, turminha? Se ficou alguma dúvida, aí estão os endereços dos meus e-mails. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.